Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar com um pouco mais de tempo nesse vídeo aqui. Vou mostrar aqui para vocês que o ESG de fato deixou de ser um discurso, né? Hoje eu abordo aqui para vocês o que de fato as empresas precisam fazer agora. Vamos lá. Antigamente, né, como que funcionava? O ESG ficava, né, o grupo de sustentabilidade ficava embaixo do guarda-chuva do pessoal de comunicação, né? Então tinha alguma ação do tipo, vamos limpar uma praia, vamos fazer uma arrecadação de agasalhos, alguma coisa do tipo. Você comunicava, fazia um relatório disso, comunicava e achava que a sustentabilidade estava feita, né? Era branding. Então tá feito isso aí. Agora não, né? Hoje o mundo mudou muito, o mundo evoluiu muito e o ESG e sustentabilidade não são mais vistos dessa maneira, né? Eles hoje são cobrados por órgãos reguladores, por investidores, bancos, seguradoras e pelos seus clientes corporativos. Então, antes era, nossa, somos legais, somos descolados, né? Somos cool. Agora não, agora isso pode custar a sua sobrevivência, né? Então, vamos passar rapidinho por cada um desses stakeholders, tá bom? Bom, começando pelos reguladores, né? Então, existe aí, na verdade, um movimento coordenado globalmente que a gente vê cada local desenvolvendo seu próprio padrão a ser seguido, então a gente vê muita coisa conectada ao mesmo tempo, então fica como se fosse um nascimento de um padrão híbrido, né? E isso, na verdade, simboliza que é o fim de uma era onde cada empresa reporta aí o seu relatório do seu jeito, né? Então, não, agora tem que ter um padrão, tem que ter um jeito de poder comparar a empresa A com a empresa B, né? Então, quem quer investir o dinheiro numa empresa tem que, né, vai escolher quem é mais transparente com o que está acontecendo. Então, se cada um usar uma metodologia diferente, aí fica difícil de conseguir comparar, né? Então, fica ruim. Então, os investidores acabam cobrando, né? Ele quer saber se as empresas conhecem seus riscos. Então, uma vez que você conhece o seu risco, você vai trabalhar para mitigar o seu risco para você não ter tanto problema, né? Então você gerencia a sua perda, né? Vamos dizer assim. Então, quem conhece os riscos trabalha nos riscos e os riscos mitigados geram mais retorno. Os bancos, né? Os bancos eles emprestam dinheiro para os investidores, então eles vão definir uma taxa de juros que eles vão emprestar. Qual vai ser essa taxa de juros? Bom, aí depende, né? Você tem práticas ESG feitas? Sim, não. Elas são robustas, né? Sim, não. Então, se forem robustas, você vai ter condições melhores. Agora, se não for, eu vou te cobrar um juros mais caro porque é mais arriscado para mim. Seguradoras, mesma coisa. Quem tem visibilidade sobre questões ESG consegue mostrar isso para seguradoras e aí a seguradora vai avaliar o risco sob uma nova ótica, né, para poder precificar aí os seus seguros. Então, a empresa que tem um ESG forte acaba conseguindo melhor cobertura, né, ao passo que quem tem um ESG mais fraco vai acabar pagando um prêmio mais alto. E, por fim, os clientes, né, que você tem um cliente, você faz parte da cadeia dele, então ele vai cobrar de você que você tenha as suas emissões controladas, porque isso faz parte das emissões dele também. Então ele vai buscar empresas e fornecedores que consigam ter práticas de descarbonização de operações bem feitas para que eles consigam continuar fornecendo inteligência, serviços, enfim, para o cliente, né? Então é aqui que o erro, né, que quase toda empresa comete. Então, se você conhece algumas empresas, né, que têm essas iniciativas soltas, assim, que não sabe o que é importante, sem materialidade, sem integração, é, esse vídeo é para elas, né? Porque o erro das empresas é o seguinte, então, é, ela tem uma ação ambiental ou de algum jeito isolado, uma ação social, uma campanha de voluntariado, né, universidade, enfim, e um relatório de sustentabilidade que conecta
todo mundo ali, ou será que conecta, né? Eu não acredito. Para mim parece desconectado. E isso mostra vulnerabilidades de estrutura, né? Então, porque você não conhece o que é importante para a empresa, então você tenta fazer um monte de coisa e nada sai do lugar. Você não consegue construir indicadores para você medir o seu progresso real. Não tem um responsável, não tem um time, ninguém vai ser cobrado, não vai andar. E isso não, algumas vezes não conversa com a estratégia da empresa, então não tem integração. E aí tudo isso fica como se fosse uma lista bonita, né, de ações aí vão fazer, mas não vai gerar, não vai gerar valor, não vai reduzir risco, vai ser questionado se vale a pena ou não continuar, se vale a pena investir dinheiro nisso ou não, né? Então, a gente pode passar para um exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês, né? Então, por exemplo, se tem lá uma empresa que quer fazer uma ação de redução de emissões numa fábrica específica, né? Como que isso aparece desconectado? Então, compras vai continuar comprando, negociando com fornecedores que não tem nenhum critério ambiental, às vezes tem até, sei lá, trabalho escravo envolvido, trabalho infantil, enfim, né? Alguma coisa do tipo. O pessoal de RH não vai conseguir trabalhar com iniciativas de engajamento para que as equipes pensem, né, em sustentabilidade. A parte de compliance e de jurídico também fica descoberta em relação à visibilidade sobre novas regulações, novas normas, novas leis, e tudo isso junto, né, acaba custando reputação no mercado, porque vai ficar desconectado, vai parecer que de fato ninguém se importa e vai ser difícil de comprovar o contrário, né? Então, isso de fato, quando você pensa num projeto assim, mas ele não está integrado à estratégia, não é uma vantagem competitiva, né? Isso aí é burocracia vazia. Então vai tipo te consumir recurso, vai custar reuniões, vai estressar o time, você vai perder tempo com isso e não vai te dar retorno nenhum, né? Então, se isso acontece e você não tem essa visibilidade, né? Isso acaba mostrando que o seu SG depende do marketing, isso aí é um problema. Então, para ter um ESG de verdade, para ter um ESG que funcione, que ande, você precisa ter 4 frentes aí de trabalho principais, tá? E isso precisa sair do papel. Então, a primeira coisa é governança interna. Então, você precisa liderança engajada e com estrutura e responsabilidade. O que significa isso? Então, tem que ter um orçamento, né? Então, tem que ter patrocínio financeiro, os líderes têm que saber que isso vai acontecer, então tem que ter um patrocínio moral, tem que suportar os projetos, tem que ter um time, tem que ter meta, né? Tem que acompanhar. Então, vai criar, assim, você cria, né, um comitê aí, SG, com poder de decisão sobre projetos, e integra isso na estratégia corporativa, né? Faz fazer valer já na estratégia. A segunda coisa são, métricas e dados, né? Então, você precisa ter visibilidade sobre seus consumos de energia, de água, de resíduos, de emissões, de como são as emissões das frotas que você eventualmente possa ter, resíduos de operação, enfim, você vai juntar informações para você conseguir trabalhar no seu inventário de gás de efeito estufa, conseguir desenvolver um plano de descarbonização, trabalhar em satisfação de clientes, melhorar cláusulas contratuais, enfim, você consegue trabalhar com indicadores que são consistentes, né, e auditáveis, né? Você tem que guardar as evidências e pensar em sistematicamente coletar essas informações, porque você vai precisar disso para sempre. Quanto maior a sua base de dados, melhor, né? Para você poder tomar suas decisões. E aí você consegue se comparar você mesmo, ou até com o mercado, né? Com os seus pares. O terceiro ponto você precisa saber quais são os seus riscos, né? Como eu disse, não só os seus riscos, mas entender a sua cadeia de valor. Então, se você conhece seus riscos financeiros, riscos de mercado, riscos de tecnologia, riscos humanos, enfim,
todos os seus riscos, se você tem isso mapeado e você trabalha num plano de ação para mitigar esses riscos, você vai ter uma visão muito melhor, mais holística do seu negócio, de quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas exposições, e trabalhar nisso para evitar que isso aconteça. E trabalhar com fornecedores, né, que possam colaborar com você, né, preferencialmente que eles estejam oficialmente de acordo com as suas políticas internas de sustentabilidade, de ESG, ou políticas de anticorrupção que você tenha interno, LGPD, enfim. Você tem que saber escolher seus fornecedores, porque eles fazem parte da sua imagem, das suas emissões e tudo, do seu negócio. E, claro, depois você precisa comunicar, né? Você tem que contar a sua história, por menor que ela seja, ela é sua história. E tem que ser verdadeira. E tem que ter um alinhamento entre o que você está falando e o que de fato acontece. Às vezes na operação acontece uma coisa e aí o telefone sem fio faz com que a mensagem vai mudando ao longo, né, do caminho e é publicado outra. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que ser sempre transparente em relação às próprias limitações, né? Nenhuma empresa é perfeita, mas é importante que você saiba as suas fraquezas, que você comunique para o mercado, ó, são essas as minhas fraquezas e é assim que eu estou trabalhando para melhorar. Então, o mercado gosta disso. E claro, né, o mercado não gosta de promessa, ele gosta de evidências, ele quer saber o que tem feito, né? Então, isso traz para a gente depois que você faz todas essas ações, né, essas 4 frentes, vai trazer uma mudança estrutural, né, que é a integração do ESG na sua lógica de decisão. Então, e aí, como um exemplo, né, a diretoria vai ter um investimento a ser aprovado, a ser gerenciado e considerando todo o impacto que é ESG que vai acontecer naquele determinado projeto. O RH, por exemplo, vai poder gerenciar melhor seus talentos, né, e trabalhar numa cultura focada e direcionada para a sustentabilidade do negócio, dos produtos. E, por exemplo, compras pode trabalhar com cláusulas de contratos ESG, né, que consigam trazer junto ao jurídico alguns cláusulas contratuais que protejam a reputação, os processos internos, né? Então, quando você começa a fazer isso e você trata isso como sua verdade interna, você começa a trazer fornecedores para o seu lado que entende que isso não é uma coisa opcional, que isso é uma coisa é o jeito que você opera. Quer operar comigo, é desse jeito. Então, é mais ou menos por aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui no vídeo o diagnóstico, que aí a gente pode trabalhar num diagnóstico ESG para avaliar a sua empresa. E se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo como esse. Tá bom? Um abraço, hein?